Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje com mais uma atividade do Ribeirão Agora, né? E lembrando e explicando para quem não conhece ainda o Ribeirão Agora, que é um grupo político do campo progressista, suprapartidário, que vem acompanhando, debatendo, né, os grandes desafios aí da nossa cidade. Um grupo que se formou ano passado, lá por volta de outubro, novembro, mais ou menos, né? A gente se propõe a lutar por uma Ribeirão humanista, inclusiva e participativa, né? E sempre intervir e ocupar aqueles espaços políticos, principalmente na área de formação, de decisão e de ação. Esses são os nossos principais objetivos. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com uma ação de formação, né? Lembrando também que, além das nossas reuniões internas de discussão, de debate sobre a conjuntura, sobre as questões aí de Ribeirão Preto, o Ribeirão Agora tem também promovido atividades públicas, né? A primeira delas foi sobre a educação. Isso foi em março, né? Antes ainda, um pouco antes da quarentena geral aí da pandemia. E, final de abril, nós promovemos também um debate já online sobre cultura, né? E, dentro de alguns dias, esse terceira atividade do Ribeirão Agora sobre o meio ambiente, que nós vamos divulgar ainda, vamos informá-los ainda, né? A nossa pauta de hoje, né, tem a grata satisfação de estar recebendo aqui o nosso querido Marcelo Vitorino. Ele atua no marketing há quase 20 anos e no marketing digital há cerca de 10 anos. Ele foi um dos primeiros profissionais da comunicação tradicional a migrar para o meio digital e para as novas plataformas, né? Como consultor, ele atuou como estrategista junto a várias entidades e organizações, como o SEBRAE, o Instituto Ethos, governos estaduais e prefeituras, e até junto à FIFA, contribuindo para que essas instituições e empresas pudessem explorar melhor o seu potencial na internet. No marketing político, ele foi responsável por várias campanhas digitais de vários candidatos aos mais diversos cargos políticos, né? Como palestrante, o Marcelo Vitorino já fez mais de 500 palestras sobre o uso das ferramentas digitais em grandes eventos, né, como o Campus Party, como o Intercom, e também para grupos fechados. O Marcelo Vitorino também é professor, né? Ele leciona para turmas especiais no Centro de Inovação e Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo, e possui cursos online de marketing político na presença online, além de ser sócio da consultoria de marketing político Vitorino e Mendonça. Bom, eu fiz essa apresentação do Marcelo, mas para a grande maioria das pessoas que já transitam nessa questão do marketing digital, do marketing político, o Marcelo é hoje, né, talvez a mais importante referência que nós temos em nível nacional nessa área. Bom, gostaria agora, sem mais delongas, de passar para o Marcelo, né? Ele vai estar conduzindo uma conversa com a gente, né? Bem-vindo, Marcelo, é uma honra estarmos recebendo vocês aqui hoje em Ribeirão Preto. Muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Lages. Obrigado a todos que querem participar dessa conversa. Hoje eu acho que não é nem uma apresentação, né? Hoje é mais uma conversa a respeito de como a internet pode ser utilizada nesse momento para auxiliar cada um a desenvolver aí ou o seu trabalho ou o trabalho para a sua instituição. Muito bem, Marcelo. Como é que a gente vai conduzir, né, essa conversa? Já fiz a sua apresentação, eu estou acompanhado aqui hoje de Débora Cavalcante, né, que vai estar administrando aí. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Débora do Centro Legal, né? Isso, eu sou do Centro Legal, estou aqui ajudando.
E queria avisar vocês, todo mundo que está acompanhando hoje essa conversa com o Marcelo Vitorino, que você pode mandar suas dúvidas aqui pelo chat ou pelo WhatsApp, que eu já estou colocando aí em todos os meios para vocês poderem fazer as perguntas, tirar as dúvidas, né, Marcelo? Sim, por favor. Eu vou falando e aí, conforme as dúvidas vão surgindo, vão mandando para o chat e de tempo em tempo a gente para responder. Aí vai depender muito da moderação, se ela vai esperar um tempo grande ou se ela vai responder, se eu respondo de tempo em tempo. E quem vai fazer para a gente essa moderação de juntar questões, quem sabe perguntas semelhantes, né, num bloco só, para facilitar a dinâmica aqui da nossa conversa, vai ser a Débora, tá? A Débora vai ficar junto da moçada aí que está mandando as suas perguntas, as suas questões aí. Não é isso, Débora? É isso mesmo, gente. Estou aguardando as perguntas. Agora, sem mais delongas, vamos ouvir o Marcelo. Muito bem. Então, eu quero fazer a primeira pergunta para quem está assistindo, que é, por favor, colocar nos comentários qual a expectativa que vocês têm desse encontro. Assim, o que vocês gostariam de aprender nessa conversa ou até de se aprofundar melhor. Então, por favor, podem usar os campos de comentários que chegam aqui para mim. Mas eu já quero, enquanto vocês estão se manifestando, eu já quero começar com a nossa pauta de hoje. O professor me pediu para conversar com vocês a respeito de como a internet poderia ser utilizada para instituições ou para profissionais da economia liberal. Da economia criativa. E essa é a missão que eu tenho aqui. Então, eu já trabalhei com diversas instituições de terceiro setor e eu sou hoje parte da economia criativa. Afinal, eu sou um professor que eu me remunero como professor e como consultor. Hoje eu tenho a grata satisfação de ser um professor bem remunerado pela minha atividade docente, coisa que eu sei que muita gente não tem essa oportunidade ainda. O meu plano, inclusive, é um dia deixar a consultoria e ficar só com a docência. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre reputação. Quando a gente fala de internet e de posicionamento, o que faz alguém ser referência em algo? Basicamente, a reputação. Reputação é aquilo que você não controla. Você provoca, mas você não controla. Então, você tem ações em que você publica conteúdo com regularidade, né, nos seus canais. Você tem vários canais para isso. E, com o tempo, as pessoas vão formando uma opinião a respeito de você, do seu trabalho, baseado naquilo que você publicou. Ou seja, você só pode provocar a reputação, mas o juízo de valor que essas pessoas vão fazer de você é delas. Que isso tem que ficar bem claro. Então, a gente não consegue forçar alguém a nos colocar como um representante de um assunto. A gente consegue estimular. Dito isso, por que isso é tão importante? Porque a chave de uma comunicação que não tem uma interação pessoal, como é o que acontece na internet, é a reputação. Diferentemente de você ter o seu vínculo com as pessoas, você frequenta um clube, você frequenta uma instituição em que as pessoas se conhecem, elas apertam as mãos umas das outras, quer dizer, apertavam, né? Hoje não se aperta mais, mas daqui a pouco volta. As pessoas, elas criavam uma empatia baseada nesse relacionamento pessoal. Na internet, a gente tem que fazer a mesma coisa, com uma dificuldade. As pessoas que estão na internet, elas estão com o foco muito disperso. A internet, ela acabou desfocando todo mundo. É muito comum que você, por exemplo, que está assistindo essa live, que você tenha mais 3, 4 janelas abertas aí no seu navegador simultaneamente. E aí vem mensagem de WhatsApp, vem e-mail, vem o vídeo do gatinho fofo no Facebook e você desfoca. Isso é comum. E por que eu estou falando sobre isso também? Porque o nosso objetivo, ou enquanto tanto faz como profissional da economia criativa ou como instituição, é atrair a atenção do público. É aí que está a chave do trabalho. Como é que você vai conseguir que esse público tão disperso, com tanta coisa bacana acontecendo, com tantas ferramentas de comunicação, vai parar para olhar e falar, poxa, eu queria dar uma atenção aqui para isso que essa pessoa tem a dizer. Então, para ficar bem claro, a internet ela serve para algo, ok? Então, a gente quer usar a internet para quê? Para criar uma reputação, para conseguir atenção
e baseado nessa reputação e nessa atenção, a gente conseguir alguma coisa que nós queiramos. Pode ser uma doação para uma entidade, pode ser público para um evento, pode ser uma contratação da minha atividade comercial, ou seja, pode ser a venda de um produto. Então, tanto faz o que você vai querer na internet, a primeira coisa que você tem que pensar é como é que eu vou atrair a atenção das pessoas, como é que eu vou reter a atenção delas e como é que eu vou motivá-las a fazer algo que eu quero. Então, eu vou só dar uma olhada aqui nos comentários, só para ver quais eram as expectativas. Deixa eu olhar aqui. Entender melhor como segmentar público de fanpage em Insta, é o Cordeiro falando. Como fomentar uma fanpage voltada para o marketing político. Essa até que não é tão difícil, né? Eu faço isso. Como buscar a participação maior por parte dos estudantes e como buscar visualizações dos conteúdos voltados para as aulas. Essa é mais difícil. Instagram é uma boa plataforma para negócios não digitais? Depende do negócio. Mas estou juntando aqui tudo e aí a gente vai falar bastante sobre isso. Até onde eu posso usar a internet sem estar prejudicando minha candidatura a partir de 15 de agosto. Gente, aqui tem de todo tipo. Tem pré-candidato, tem gente que trabalha no terceiro setor. Como usar melhor comercialmente o Facebook e o Instagram. Olha que interessante, 7 quilômetros de Jerusalém. Eu até depois quero saber o que tem a 7 quilômetros de Jerusalém. Bom, vamos começar então pelo o que são... Deixa eu colocar aqui um carregador. Porque parte dessas perguntas, elas têm a ver primeiro com o entendimento do que é internet e o que são redes sociais. Aí você vai saber para onde que você vai conduzir a coisa. Quando vocês pensarem em internet, muita gente reduz internet a redes sociais, que basicamente é Facebook, Instagram, Twitter. Tem gente que até considera o YouTube rede social. Eu não considero, mas aí é do gosto do freguês. Muito bem. A internet não é somente redes sociais. A internet, por exemplo, o WhatsApp não é uma rede social. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação ponto a ponto. Rede social não é isso. Rede social é Facebook, LinkedIn e tudo mais. A internet tem e-mail. A internet tem uma coisa chamada Google, né, que é um mecanismo de busca. Então, se você for pensar em audiência mesmo, de eu quero ter 1 milhão de visitantes por mês, você vai ter que cair em 3 formas de captar audiência. A primeira delas é a forma paga. Se você entrar no Facebook e for fazer um anúncio para ele, você está na forma paga. Se você comprar uma palavra patrocinada no Google, forma paga. Se você fizer um banner para rodar em sites, forma paga. Pronto. A forma paga é mais fácil. Você vai lá, bota o dinheiro, a audiência vem. O problema é que assim que você desliga a chavinha de fazer o anúncio, a audiência cai. Então a forma paga, apesar de ser rápida e de ser até eficaz, ela é pontual. Você não pode basear nada do que você for fazer, nada apenas na forma paga. E aí tanto faz. Se você vai mexer com política, se você vai mexer com o terceiro setor, não importa. Você vai ter que fazer uma estratégia de que a forma paga seja 20% da tua lógica de atração de pessoas. O que sobra, então? Sobra a forma estimulada e a forma orgânica. A forma estimulada, o que é? É quando você constrói uma página, por exemplo, eu vou construir uma página em que eu vou distribuir um e-book. Aí eu uso a forma paga, eu faço um anúncio para levar pessoas para essa página. As pessoas digitam o seu e-mail e o seu WhatsApp, baixam o e-book. E depois eu uso esse e-mail e o WhatsApp para levar a audiência para o que eu quero. Ok? Então, assim, eu tô combinando 2 formas. Uma paga e uma estimulada. A paga leva o tráfego inicial para nós chamamos isso de landing pages. São páginas de pouso. E depois eu converto essa pessoa em um cadastro e a partir desse cadastro eu faço a estimulação do que eu quero. E temos a terceira forma, que é a forma orgânica, que é quando eu constituo uma página na internet sobre um assunto que me interessa e essa página na internet ela é indexada pelo Google, pelos mecanismos de busca. Quando alguém digitar um termo, ele vai cair na minha página.
Eu faço as 3 formas, enquanto professor e enquanto consultor. Se você parar agora, digitar no Google consultor de marketing político, ou seja, você não está nem digitando o meu nome, você está digitando uma atividade. Existe uma grande chance de você cair no meu site, ou em um artigo meu, ou num vídeo meu. Então, assim, aí é que está o negócio. Como é que você faz para você ter audiência? Então, lembrando, 3 jeitos. O primeiro deles é você pagando impulsionamento ou compra de palavra-chave. O segundo deles é você direcionando a partir de um e-mail, de uma lista de transmissão no WhatsApp. E o terceiro deles é a forma orgânica. Qualquer negócio que vocês pretendam fazer na internet, seja, como eu falei, para ter público para alguma coisa, para explicar um projeto, para ter voto na urna, só sobrevive com audiência. Não tem outro caminho. Por isso que, geralmente, a gente precisa entender do que é a internet. E eu vou explicar brevemente qual que é o papel de cada coisa, porque é muito diferente. Na televisão, é tudo muito simples. Televisão é fácil. Vou dizer que televisão é o melhor meio para você dar publicidade para algo, mas é um dos piores meios para você dar engajamento para algo. Pode reparar, pega aí campanha de doação de sangue, por exemplo. Vai para a televisão. Os bancos de sangue não lotam. Campanha de doação, não precisa nem ser tão longe, não. Campanha de doação por exemplo, Teleton. Teleton é aquele Criança Esperança. Pelo tempo que a televisão aberta fica explorando o Teleton, as doações são mínimas. Quem mais doa para aquele negócio é a empresa, que é para fazer uma propaganda durante o Teleton. Ou seja, a pessoa física não se sente cooptada pela linguagem da televisão. E por que ela não se sente? Eu duvido aí que vocês estão me assistindo sejam pessoas ruins e falam, não vou doar para o Teleton porque Teleton é ruim. Não, vocês provavelmente tem algum de vocês que já doou para Teleton ou Criança Esperança, pode deixar comentário aí que eu vejo. E quem não doa, não fique triste não. Eu entendo que o problema não é que vocês são pessoas ruins. É que a comunicação, para ela ser eficiente, ela precisa ser segmentada. Por isso que a gente tem que falar dessa história toda. Televisão. Qual que é o grande erro da televisão? Grande erro. Qual que é a grande característica da televisão? É um sistema de broadcast. Eu falo a mesma coisa para todo mundo. Só que quando você fala a mesma coisa para todo mundo, o quão longe vai essa comunicação? O quão toca o coração de cada um? Se é a mesma coisa para todo mundo e cada pessoa entende de um jeito, eu acredito que a televisão ela não consiga produzir vamos dizer assim, esse engajamento com a internet. A internet tem uma vantagem competitiva sobre a televisão e tem uma desvantagem. A vantagem competitiva para a televisão é que a internet consegue segmentar público como nenhum outro meio. Vocês não vão encontrar nenhum outro meio de comunicação que segmente o que vocês têm a dizer para um público como a internet. Em contrapartida, vocês não vão encontrar um outro meio, e nem a internet, como a televisão para entrar em todos os lares das pessoas. Então a televisão ela te dá projeção, mas o engajamento, o ato de comprar, o ato de fazer uma ação, que seja frequentar um espetáculo, fazer um consumo, fazer um voto, a internet é o melhor meio. Aí vem algumas das questões que vocês já levantaram aqui. Mas como é que eu faço para usar isso? Em primeiro lugar, você tem que entender que a internet não é uma coisa só. Você tem o mecanismo de busca, que são os buscadores, que eles levam as pessoas para páginas, que são sites. Raramente eles levam as pessoas para redes sociais. E aí tem um momento de vida da pessoa quando ela está buscando por algo. Cada um de vocês que está assistindo, quando vocês querem pesquisar alguma coisa, sei lá, eu quero saber onde eu compro maçã. Se você quiser, você vai lá no Google e onde eu compro maçã. Você está pesquisando por aquele conteúdo, ok? Você pesquisou por isso. Aí você vai vir lá nas sugestões do Google, por exemplo, até torta de maçã. Vai ter um vídeo lá, prepare uma torta de maçã. Você pesquisou por um termo, por um assunto.
Ali, o mecanismo te colocou respostas para aquele assunto e você clicou. Quando você fez esse ato, você quis consumir o conteúdo. O conteúdo não foi esfregado na sua cara como acontece nas redes sociais. Então, quando você faz uma busca, você tem muito mais interesse. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acredita que na internet, vídeo, por exemplo, tem que ser curto. Isso não é bem uma verdade. Em redes sociais, os vídeos devem ser curtos. No YouTube, o vídeo deve ser longo. Por quê? Porque quem chegou no YouTube chegou pesquisando por um assunto. Quando ele clica naquele negócio, ele quer ter um aprofundamento. Você que está assistindo agora ao vivo, tem uma expectativa aqui. Quem digitar no Google e vai cair nessa mesma transmissão, daqui 2 semanas, daqui 2 anos, daqui 10 anos, vai saber, ele vai ter uma outra expectativa, porque ele encontrou nesse vídeo baseado em alguma coisa que ele pesquisou. Ok? Agora, já em redes sociais, o momento de vida é outro. A pessoa, quando ela está no celular, ela está lá na fila de alguma coisa, ela está aqui, ela está rolando o dedo, ela está querendo saber como é que funcionam as coisas, e não sei o que, parará. E aí, de repente, vem o teu conteúdo. Ela não estava pesquisando pelo seu conteúdo. Ela estava fazendo o que eu gosto de falar para os meus alunos, que é, assim, quando as pessoas estão numa rede social, elas estão lá por 2 motivos somente: entretenimento e relacionamento. Raramente alguém está numa rede social pesquisando por... não, eu quero aprender algo. Não, ela não está ali para aprender, ela está para distrair a cabeça e tal. E aí vem o teu vídeo. Como é que tem que ser esse vídeo? Se você for explorar comercialmente alguma coisa numa rede social, lembra, as pessoas estão ali para se entreter. Aí vem o teu anúncio, duro. Pá, vendo isso, vendo aquilo, doe. É muito duro para ela. Ela estava esperando o vídeo do cachorrinho correndo atrás da bolinha. Então, a gente tem que investir numa questão que eu recomendo que todos que estejam aqui façam, que é conhecer um pouco mais sobre storytelling, que é a narrativa. Para cada coisa que a gente faz em redes sociais, a gente tem que construir uma narrativa sobre ela. Então, se eu for falar do meu produto, eu não vou falar do meu produto puramente. Eu vou falar, assim, uma dica até para quem quiser vender melhor na internet, não importa o que. A primeira coisa é você começar falando de um problema. Depois você fala da abrangência desse problema. Depois você vai para a solução, vai para o como aquela solução funciona, e aí sim você tem condições de pedir alguma coisa. Eu vejo muitas instituições, muitas pessoas físicas que estão querendo vender serviço na internet, elas cometem um erro logo de cara, que é vender uma solução sem apresentar um problema. Então imagina assim, você está lá, para ficar mais fácil ainda, vamos considerar que o Facebook funciona muito próximo de uma piscina de clube. O que as pessoas fazem na piscina de clube? Elas ficam conversando umas com as outras, elas contam piadas, elas falam do filme que passou, elas falam do governo, ou seja, mas elas estão ali conversando, batendo papo. Elas estão se distraindo, elas estão se relacionando. Aí imagina que eu quero vender o meu Monza 84 nesse clube. Então tá todo mundo ali na piscina, conversando, contando piada, falando mal da vida alheia, aquela coisa toda que se faz. Eu paro e falo, pessoal, acabou a conversa, porque agora eu tenho uma oportunidade para você. O meu Monza 84. Vocês entendem que não tem nada a ver o ambiente com eu querendo vender meu Monza 84? Não faz sentido nenhum o que eu estou querendo dizer? Então, esse é o Facebook e esse é o Instagram. Se você chegar nesses 2 lugares tentando vender um Monza 84, não vou dizer que não vai dar certo. O que eu vou dizer é que poucas pessoas vão comprar o que vocês têm a vender. Então, funciona desta forma. Já no Google, é um pouquinho diferente. No Google, a pessoa pesquisou pelo termo, então, provavelmente eu quero comprar o Monza 84, aí ele encontra a minha página e minha página entrega exatamente o que ela está pedindo. Então, isso ficou claro que, assim, Facebook, Instagram, redes sociais,
não são canais de venda direta. São canais de construção de reputação. São canais de tráfego, não de venda direta. Então, ali, se eu quisesse, por exemplo, vender meu Monza 84, como eu estou falando, no caso desse, eu vou adaptar essa história para como eu faria. Provavelmente, eu faria uma página só de sei lá, Monzas relíquias. Ia colocar várias fotos, aquela coisa toda, a história do carro, da história da marca, depoimento de quem gosta daquele carro, de quem já teve um. Eu ia montar uma página só para isso, só para quem gosta daquele carro. E na rede social, em vez de falar que eu estou vendendo Monza, eu ia publicar a história de alguém e da paixão dele pelo Monza. E essa pessoa ia para o meu site e lá tem a minha proposta de venda. É para isso que funciona a rede social. Rede social, fora, no nosso caso, né, que eu estou falando da gente que quer ter uma finalidade não pessoal. Então, a rede social, ela serve para você entreter, por isso que eu coloco uma história, eu vou botar uma narrativa de alguém, uma história de superação, acho que do Monzão velho, e aí as pessoas vão ler, nossa, que bacana essa história e tal, elas clicam, vão para o meu site, e lá no meu site eu consigo fazer ou até uma venda, um cadastro, alguma coisa assim. Na rede social é muito difícil você fazer uma venda, porque não é um ambiente que a pessoa está propícia para fazer uma compra. Eu me lembro, eu fui diretor de marketing de uma editora durante um período da minha vida e eu questionei, eu falei, por que a gente tem uma revista feminina aqui? Por que a gente não tem anunciante de carro focado no público feminino? Por que não tem anunciante de carro na nossa revista? Aí foram me explicar, falou, Marcelo, porque o público feminino que acabou de comprar uma revista feminina, na hora que ele está lendo, ele não está preocupado em comprar um carro. Ele tá querendo outro tipo de conteúdo. Então, eu ia ter que gastar muito, eu ia ter que impactar muita gente para poder vender um carro. Se eu botar um anúncio desse carro na Quatro Rodas, que é uma revista só de carro, aí ele venderia melhor, porque quando a pessoa comprou aquela revista, ela já estava vocacionada para o assunto. É mais ou menos assim que funciona a internet. Então, lembra da segmentação que eu falei? Se você quer ter qualquer tipo de benefício na internet, a primeira coisa você vai criar reputação. Essa reputação vai ter que ser feita baseada naquilo que você produz. Aquilo que você produz precisa de público. Aí você usa as 3 formas que eu falei para levar público para aquilo que você produz. A partir daí, você pode conseguir fazer um engajamento para que tenha uma conversão de fato, tanto na compra, na doação, na presença, no compartilhamento. Eu costumo falar que para toda comunicação existem 3 etapinhas. Para a gente resumir aqui. Você tem 3 etapas. A primeira que é a etapa da sensibilização, a segunda etapa da motivação e a terceira da mobilização. Então, isso serve para tudo na vida. Tudo. Você vai perceber isso logo. Por exemplo, se eu quisesse um aumento de salário, provavelmente eu chegaria num chefe e não falaria, olha, eu estou precisando de um aumento de salário porque eu estou com um problema aqui e tal. Isso não funciona assim. É igual candidato. Se um candidato começa a falar com você e ele já falou, tudo bom, Lages? Como é que tá? Olha, meu nome é Marcelo Vitorino, sou candidato aqui a vereador e eu queria contar com seu voto. Você vê, você pulou logo para a mobilização. E não é assim que as coisas funcionam, nem na internet. Primeiro, você tem que criar empatia. As pessoas precisam reconhecer vocês como detentoras de um conhecimento sobre a vida delas, sobre o problema delas, para depois ela entender que você tem bons motivos, você tem boas ideias, e para depois ela fazer o que você quer, vamos dizer assim. Então, isso funciona, como eu falei, para tudo. Como é que você cria empatia? Mostrando para a pessoa que você tem ideias similares. Por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui às vezes, quando um candidato quer falar com o eleitor, ele se estrepa, né? Tem candidatos, por exemplo, que viram e falam, olá, tudo bem? Como é que tá? Meu nome é Marcelo Vitorino e eu queria muito ser eleito vereador, porque sempre foi meu sonho, sabe, ser vereador. É muito ruim.
Porque a pessoa que está ouvindo fala, poxa, eu vou ter que fazer uma coisa para realizar o sonho que está na cabeça do outro. Isso é muito ruim. Ou então ela vira assim e fala, olá, tudo bem? Então, meu nome é Marcelo Vitorino, eu queria contar com o seu voto porque eu vou resolver todos os seus problemas. Também é muito ruim. Isso não cria empate, não cria uma empatia. Né? Isso parece até golpe. Então, as coisas não funcionam dessa forma. Eu poderia me apresentar de outras formas mais produtivas, vamos dizer assim. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Vitorino. Eu acho que a gente não se viu muito, mas eu moro aqui no bairro. Eu costumo levar meu filho, estuda ali na escola tal, da rua tal, e eu costumo todos os dias caminhar com ele, levar ele na escola, buscar ele da escola, e eu percebi que aqui as ruas estão muito deterioradas. Eu fui procurar a Câmara de Vereadores e não encontrei ninguém na Câmara capaz de solucionar. E então eu resolvi encarar esse desafio de lançar uma candidatura para tentar dar uma melhorada aqui nas coisas do bairro. Aí você criou uma sensibilização e você deu um motivo. Isso serve para negócio. É igualzinho. Você tem que pegar a sensibilização primeiro. Se vocês quiserem que eu dê exemplos, inclusive vocês podem colocar aí. Pode falar do teu negócio. Meu negócio é desse jeito aqui. Como é que eu uso a internet? Pode botar aí na pergunta que eu respondo. Aproveita que eu estou aqui, que eu dou. Hoje é consultoria free. As perguntas estão aí, pode mandar. Tudo bem, pessoal? Então posso continuar aqui? Pode continuar. Eu estou separando as perguntas aqui, algumas outras, e aí você pode seguir na sua linha de pensamento e depois a gente para responder especificamente algumas. Ok, sem problema. Bom, então vocês mandam aí as perguntas quando for caso objetivo. Eu leio rapidinho aqui e dou uma orientação. Eu não vou conseguir dar uma orientação muito aprofundada, porque eu teria que estudar muito. Mas pelo menos, assim, algumas ideias de por onde vocês deveriam ir, isso eu consigo fazer. Obrigado, Cidinha, aí pelo elogio. Talvez eu esteja falando muito rápido. Qualquer coisa, se estiver muito rápido, vocês me avisam aí. É que é o costume, né? A gente já quer passar o máximo de conteúdo. Bom, então vamos lá. Ficou claro para que serve rede social, certo? Entretenimento e relacionamento. Então vocês já entenderam que não é o caminho fazer venda direta na rede social. A rede social, você vai jogar o biscoitinho ali. Aí a pessoa vai pegar aquele biscoitinho e vai para uma lista de transmissão, por exemplo. Eu tenho lista de transmissão. Todo pré-candidato, se pesquisar sobre mim, vai cair lá no meu YouTube e vai ter, inclusive assim, eu coloco isso para vocês. Não importa o negócio que vocês tenham, se você fizer mais ou menos o que eu estou fazendo, funciona. Quando eu resolvi montar curso, eu vou contar um pouquinho da minha história até para ficar melhor. Eu trabalho com marketing há muitos anos. Aí, a cada eleição, eu tinha que treinar equipes. Toda eleição tinha que treinar, porque já foi o tempo que a eleição pagava muito bem. A eleição não paga hoje muito bem. Se ele pagar um profissional 50% a mais do que o corporativo, é muita coisa. Só que profissional vai deixar o emprego dele para trabalhar numa campanha eleitoral que dura 2 meses? Você não vai encontrar esses profissionais dando sopa por aí. Então, o que você tem que fazer? Vai ter que toda vez contratar pessoas, treinar pessoas para elas poderem trabalhar nas eleições. De tanto eu fazer isso, de tanto ficar treinando as minhas próprias equipes, eu resolvi montar um curso. Aí eu passei a dar aula na SPM, em São Paulo, no Centro de Inovação e Criatividade, e para formar profissionais para que me facilitasse na hora que eu ia ter campanha. Ou seja, eu passei a dar aula meio que para treinar mercado. Tanto é que quem assiste a aula comigo sabe que eu não escondo nada. Assim, eu falo tudo mesmo, estou nem aí. Porque eu não estou preocupado dessa pessoa ser minha concorrente. Eu estou torcendo para que amanhã eu possa até contratá-la. O caminho é outro. Então, minhas aulas são sempre assim. Aí chegou um momento que eu não tinha mais tempo físico para dar aula. E eu comecei a dar aula pela internet. Eu fiz tudo errado. Tudo vocês puderem pensar. Quando eu montei meu primeiro curso online, eu fiz de errado. Mas tudo. Eu gravei no formato errado, eu montei o produto errado, eu escolhi a plataforma errada, eu lancei no tempo errado, eu precifiquei errado, eu escolhi o público fim errado. Ou seja, eu errei. Eu acho que eu não acertei nada.
no meu primeiro curso online. É um negócio, as pessoas às vezes vêm, algumas acompanham na minha carreira, vê que o Vitorino tem sucesso. Pô, eu sei o que eu gramei, eu sei o que eu errei já. E aí eu fui melhorando isso, fui melhorando aos poucos. O que eu percebi? Esse negócio que eu comecei falando com vocês hoje sobre audiência, eu levei anos para chegar nessa conclusão. Hoje, por exemplo, eu vendo assim, né? Eu tenho um produto presencial que é para o topo da pirâmide. Os melhores profissionais que vão trabalhar em comunicação política fazem meu curso presencial na SPM. Mas eu dou uma turma por ano só, e mais nada. Ano que vem é capaz de eu nem fazer na SPM. Eu acho que vou fazer em Brasília. Aí profissionais do país todo vão para ele. E ele custa caro, não é um curso barato, é mais de R$ 2.500. E as pessoas lotam minha sala, sempre tive lotação. Mas eu tinha uma limitação, né? É aquela sala. Aí eu lancei um outro produto, que era para o profissional, que era o Guia do Marketing Político. Custa R$ 250 por mês. É barato. Sim, não é, nossa, que caro. Os profissionais que estão trabalhando, que ganham ali a sua faixa entre 4 e 8 mil reais, pagam a mensalidade tranquilamente. Mas aí eu ainda estou com aquela parte de cima ainda da pirâmide. Tem o topinho e tem a parte ali que vem o guia. Aí o que eu resolvi fazer para o meu ano eleitoral? Eu resolvi montar um produto chamado Eu Vereador. É um produto de R$ 59,00. Então eu tenho produto de R$ 2.500, produto de 250, produto de R$ 59,00. Então eu estou só contando a minha história para vocês entenderem qual que é o momento. Como é que eu faço para vender um produto tão barato em escala? Se eu ficar só no impulsionamento, o custo de venda ele chega a 40%. Imagina, você vai pegar 40% vai ser o custo para vender um produto. Como eu resolvi fazer conteúdos no meu canal de YouTube, hoje eu já estou tendo uma audiência razoável no meu canal de YouTube. Ele está com um pouco mais de 20 mil inscritos. Eu comecei há um ano a fazer ele, tá, pessoal? Para vocês terem uma noção. Então, e eu falo de um público, assim, o meu segmento é muito pequenininho, que é o eleitoral. Então, eu falo com profissionais de comunicação, candidatos e políticos. Eu acho que se eu vendesse outra coisa, essa hora eu talvez estava rico já, se o meu público fosse maior. Bom, aí, o que eu tive que fazer? Eu fui montando vários conteúdos em vídeo. Vocês podem olhar no meu canal do YouTube, é youtube.com/Marcelo Vitorino. Aí vocês deem uma olhada ali como eu fui montando os vídeos. Os meus vídeos sempre respondem a perguntas. Por que eu fiz os vídeos respondendo a perguntas? Lembra que eu falei da audiência orgânica? Falei para vocês hoje, olha, tem a paga, estimulada e orgânica. A orgânica é baseada no Google, certo? Então, o que as pessoas pesquisam no Google? Perguntas. Logo, eu fiz todos os meus vídeos baseados em respostas a perguntas. Porque eu quero a audiência daquela pessoa que digita no Google. Se eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo até compartilhar uma tela, para vocês terem uma ideia do como é que funciona. Pouca gente vai ver isso daqui. Vamos lá. Meu canal de estatística no YouTube. Vocês não acharem que eu estou contando história para vocês, não. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar essas coisas, tá? Para mim é super de boa. Deixa eu pegar aqui. Marcelo, enquanto você encontra aí a página que você vai mostrar, tem uma pergunta aqui que pergunta qual a melhor plataforma de curso online. Depois, se puder responder. Posso sim. Eu já vou responder essa. Bom, a melhor plataforma aí vai depender muito do que você quer com ela, tá? Então, eu vou mostrar aqui minha estatística e depois eu volto nessa pergunta. Melhor plataforma. Aqui, essa aqui é a estatística do meu canal que vocês estão vendo. Tem aqui o número de visualizações que tem. Eu acho bom deixar na tela grande, viu? Para eles, eu acho que fica melhor, ó. Visualizações. Vocês podem perceber que ela vem subindo. Eu vou pegar aqui e vou jogar de um ano para vocês verem como é que funciona. 365 dias. Tá aqui, ó. Foi exatamente o que eu falei para vocês. Tem lá como ela foi crescendo ao longo do tempo. Não é esses quadradinhos pequenos que tem na tela, que vocês estão vendo aqui, esses quadradinhos, são vídeos que eu fui publicando. Aí fui publicando e nada de audiência. E publicando, aí eu fui acertando o meu tipo de vídeo.
até a coisa começar a andar. Hoje ele até dá dinheiro para mim. Hoje ele está dando aqui, cadê? Último 28 dias. Me deu R$2.000 de receita, né? Bom, então isso aqui eu estava só mostrando para vocês saberem como é que funciona essa questão do YouTube. Pode tirar da tela aí. Muito bem. Então, assim, eu fui construindo esse canal do YouTube e eu levei um tempo até as coisas começarem a vingar. E foi quando eu comecei a entender que eu tinha que falar para o maior número de pessoas possível. Ó, isso que eu mostrei aqui é um negócio que raramente alguém mostra, viu? Que é o painel administrativo do próprio canal do YouTube. Mas eu acho bom vocês conhecerem. Bom, vamos lá. Vamos falar de plataforma de curso, que foi a pergunta. Eu testei várias no país. Várias. Aliás, eu testei no Brasil e testei fora. Quando eu falei que eu errei em tudo, é porque eu tentei... Eu não vou ficar falando das plataformas que deram errado, tá? Até só por uma questão ética. Eu vou falar das que deram certo. Hoje eu uso Hotmart. Eu não acho que é a melhor plataforma que tem. A melhor plataforma que eu usei é uma plataforma americana chamada Docebo. D-O-C-E-B-O. Melhor plataforma de todas para educação, ou seja, para o aluno, as ferramentas educacionais eram muito melhores do que a Hotmart. A Hotmart, ela tem uma vantagem que é a parte do faturamento. Quando eu usava ferramentas estrangeiras, o meu problema é o seguinte, a pessoa queria pagar, aí ele não aceitava pagamento a não ser tipo em PayPal, em alguma coisa assim. Os meios de pagamento brasileiros não estão nas plataformas estrangeiras. Então eu tive que usar uma plataforma nacional. De todas as plataformas que eu vi da nacional, a Hotmart é a que melhor me atende. Porque senão eu tinha que botar os cursos dentro de uma plataforma só de online, e aí eu tinha que fazer o faturamento dos cursos em uma plataforma só de faturamento, e depois ficar tomando conta para ver se a pessoa pagou ou não. Então, assim, você pode desenvolver um Moodle? Pode. Moodle é um tipo de ferramenta. Você pode desenvolver o que você quiser. Mas o que eu recomendo é que você use uma plataforma que esteja com pagamento integrado ao próprio serviço de fornecimento. Aí funciona melhor. A minha Hotmart aqui funciona bem. Não acho que é o melhor dos universos. Para mim, faltam... Eu gosto de dar aula, então falta alguns elementos técnicos. Mas funciona. Bom, aí eu fui... Docebo, é isso mesmo, Miriam. É exatamente assim que se escreve Docebo. Quando eu fui fazer o Eu Vereador, então eu pensei num curso de valor baixo, para ser R$ 59,90. Então, eu não fiz um curso de 12 horas. Eu fiz um curso de 6 horas. Lembra que eu falei que eu errei em tudo no meu primeiro EAD? O meu primeiro EAD, ele tinha 40 horas de vídeo. Tudo que eu sabia estava naquele EAD. Tudo. Por que eu errei? Porque o meu público não queria 40 horas. O meu público queria... me fala logo, me dá a sacada. Eu quero saber como é que faz o negócio aqui. Eu não quero assistir 40 horas. Eu quero ver 2 horas. Eu quero que você me dê as dicas. Eu quero que você me dê os truques. E não, eu fiz o meu produto pensando em mim. O meu primeiro EAD, ele foi pensando em mim. Assim, foi pensando em, poxa, eu vou dar uma formação tão completa, tão... né, bacana de marketing político, que o cara vai saber fazer o que eu sei fazer. Então, lembra que eu falei que eu errei no produto? Errei, porque eu pensei em mim. O produto, pessoal, quando a gente vai vender para alguém, não é para a gente. O produto é para as pessoas. A gente monta o produto para elas. Eu sei que parece idiota, não é? Eu sei, parece idiota. Mas eu errei aí. Eu fui idiota aí. Então, eu já estou antecipando para vocês. Tudo que vocês forem fazer na internet, pensando... Como eu falei, pode ser num processo de doação, pode ser numa venda, você tem que pensar no outro. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando eu fiz uma campanha para Casa André Luiz. Casa André Luiz em São Paulo, uma instituição grande, conhecida, que ela trata de deficientes intelectuais. E aí as propagandas da Casa André Luiz eram sempre mostrando as crianças, né, as pessoas que estavam lá naquela condição precária, né? Porque muitas delas elas não conseguiam nem se locomover direito.
e tinham, às vezes, uma paralisia cerebral séria. E eu falei, pessoal, vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer... vamos dar nossas propagandas, em vez de mostrar às crianças, que eu sei que fragiliza, vamos tentar mostrar um pouco do profissional, um pouco da alegria do trabalho e tal. E a gente fez essa mudança. E funcionou muito bem. A gente aumentou as doações mais de 20%, com uma campanha mais leve e mais propositiva. Tinha uma coisa também que eu aprendi no terceiro setor, eu não sei exatamente por quê, mas as doações para a Casa André Luiz, elas funcionavam mais no período Natal e no período pós-carnaval. Eu brincava que o pós-carnaval era o meu dia das mães, né, no comércio. Porque eu acho que o pessoal fica com a consciência pesada, aí eu já vinha com a campanha para doação, o povo doava mesmo. Então, você vê, você tem que pensar na cabeça do outro, não é na sua. Na minha cabeça, a doação depois do carnaval não quer dizer nada. Mas para as pessoas, funcionava. Então, eu já planejava toda a minha campanha para logo que acabou ali a quarta-feira de cinzas, eu botar para doar. E isso aumentava o volume de doações. Então, assim, não pensem em vocês para o produto. Pensem no que o público de vocês querem. Tem uma questão que vocês podem pesquisar mais na internet, para falar mais disso, que pesquisem como inbound marketing. Eu vou deixar aqui, ó, eu mesmo vou colocar aqui para vocês. Quer dizer, eu consigo colocar? Consegue, mas eu posso escrever aqui. Então, escreve para eles aí um inbound marketing, porque tem vários cursos gratuitos na internet que falam sobre inbound, que é o que eu recomendo que todo mundo veja. Porque ele ensina vocês a entenderem uma questão chamada persona. Assim, quem que é meu público-alvo? Que nem eu fiz isso no meu Eu Vereador, tá? Meu público-alvo é um vereador que vai fazer campanha, alguém para ajudar ele. Vai ser ele e Deus que vai fazer a campanha dele. Só. Bom, ele não tem tempo para fazer impulsionamento, ele não tem tempo para fazer um curso grande, ele não conhece as ferramentas como um profissional conheceria. Então, eu montei um curso pensando nessa pessoa. Ela é minha persona. Aquele vereador, aquele tipo de candidato, para mim era uma persona. Eu montei tudo para ele. A minha comunicação é focada nele. Quando eu vou vender um curso para um profissional, é uma outra persona. É outra história. Então, meu produto é diferente, meu argumento de venda é diferente. Temos já perguntas aí? Temos sim. Eu já reuni aqui. Eu queria primeiro agradecer, tá? Em nome do Ribeirão Agora, a gente tem aí quase 100 pessoas assistindo a gente online. Queria dizer para vocês que faz parte também da comunicação digital, quando você está assistindo um conteúdo relevante, principalmente se você estiver aí pelo Facebook, está super fácil para você compartilhar e mais amigos seus aí também virem participar e aproveitar dessa super aula que a gente está tendo aqui com o Marcelo Vitorino hoje. Eu nem compartilhei, viu, Débora? Eu não compartilhei porque, como eu tenho muita gente que é pré-candidato, que me segue, aí aqui ia ser flodado por pré-candidato, e eu acho que a pauta é outra. Exatamente. Eu vou começar aqui com o pessoal das artes, né? A gente tem aqui o Flávio Raci, da Casa das Artes, que é um espaço cultural aqui em Ribeirão Preto. E foi interessante que eles fizeram aí uma modificação no edital que eles tinham recebido para conseguir produzir conteúdos online durante a pandemia. Um edital que era para o presencial, eles transformaram no virtual. E ele faz a pergunta: como você enxerga a formação de público para o consumo de arte e cultura na internet? Como que você acha qual é o potencial disso, né? E junta também com uma outra pergunta, que é do Jimmy Zunke, que é produtor musical, músico. Ele também pergunta como que ele faz para trazer mais engajamento, trazer mais visibilidade para quando ele tem um evento e ele precisa atrair o público. Tá, então vamos lá. Eu considero que essa área da cultura, de entretenimento, tem muito a crescer e muito a ganhar com o uso da internet. Por quê? Porque as pessoas estão no momento que elas estão pesquisando mais por entretenimento. Você tem um processo esse processo pandêmico, na verdade, ele colocou mais as pessoas ainda na necessidade de ter cultura e entretenimento. Agora, como é que você vai usar isso muito bem? Como é que você vai engajar? Como eu mostrei no meu canal do YouTube, você tem que ter rotina.
Aí é uma questão que, às vezes, precisa ajustar. Se você tiver uma rotina de todos os dias ter um conteúdo novo publicado em um horário determinado, as pessoas acabam se acostumando com aquele conteúdo e passam a acompanhar. Vamos usar um caso aqui, por exemplo, Porta dos Fundos. Como é que eram os primeiros Porta dos Fundos? Eles eram conteúdos grandes. Os primeiros vídeos do Porta dos Fundos não era pequenininho não, tá? Não era aquela sketchzinha pequena. Era um conteúdo de 40 minutos, ou seja, ele foi pensado inicialmente como se fosse televisão. Você tem que esquecer o modelo de televisão. Esquece aquilo lá. Televisão não vai se aplicar aqui. Você tem que pensar em pílulas menores de conteúdo e que elas sejam mais regulares do que na televisão. Então, Porta dos Fundos, primeiro lançou 40 minutos de vídeo, 1 hora. Depois eles entenderam que fazer sketch de 5 minutos dava a mesma audiência do que fazer um programa de 1 hora. Ou seja, não é uma produção de conteúdo gigante. Você tem que ter uma produção de conteúdo regular. E aí eles passaram a adotar a regularidade. Olha, toda terça e quinta, às 9 horas, vídeo novo no canal. Porque você acostumou. Tem uma parte da televisão que é muito boa, né? Assim, os programas, eles não mudam de horário todos os dias. Então, o Jornal Nacional, por exemplo, é sempre na mesma faixa de hora. Por que você, na internet, acha que deve fazer as coisas sem rotina? As pessoas, elas se acostumam com rotinas. Então, o que eu posso dizer para você ter um melhor engajamento, para você ter mais público, em vez de você publicar um grande conteúdo concentrado em 1 hora, você fatie esse conteúdo e publique ele ao longo dos dias no mesmo horário. E você vai acostumando. Com isso, cria-se uma cultura de consumo de conteúdo. Muita gente vai ver depois, isso não tem problema nenhum, mas você criou ali blog. Eu cheguei a escrever um blog há mais de 10 anos. Era um blog que era um teste, eu estava testando para uma editora. Eu tinha que testar um formato. Eu escrevi um blog, beleza. Eu atingi, no primeiro ano, 150 mil visitantes por mês. No segundo ano, 300. No terceiro ano, 1 milhão de visitantes por mês. Por quê? Eu tinha conteúdo regular. Segunda, quarta e sexta, às 9 horas, eu publicava um texto novo. E aí aquilo foi atraindo cada vez mais pessoas. O mecanismo de busca, que é o Google, passou a entender que eu era um produtor de conteúdo relevante e passou a me exibir mais. Então, dentro da internet, se você focar, por exemplo, no Facebook, você está focando numa plataforma que ela é muito parecida com o rádio. Tá? Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando você publica algo você vai para uma entrevista na rádio, você deu uma entrevista, as pessoas que estavam te escutando naquela hora ouviram. Aquelas que entraram 1 hora depois, ligaram o rádio, já não te escuta mais. O Facebook e o Instagram, eles têm essa particularidade de exibir mais os conteúdos recentes. E eles não têm um mecanismo de busca muito bom. Tanto é que quase ninguém busca nada dentro do Facebook nem do Instagram. Você não vai lá e fica fazendo busca. As pessoas não fazem isso. Agora, o YouTube já é um outro caminho. Pode ter certeza. Então, tem 100 pessoas nessa live aqui. Tá tudo bem. Vai terminar a live. No Facebook, ele vai ter um número de pessoas que foram impactadas. No YouTube vai ter outro. Daqui 1 mês, pode volta nesse mesmo negócio, vai no vídeo do Facebook e vai no vídeo do YouTube. Você vai ver que a diferença de pessoas que chegaram no meu vídeo do YouTube é muito maior. Então, quando você pensa em ter mais audiência, você tem que pensar sempre na audiência orgânica. Eu tenho que produzir um blog, produza um blog, produza um canal de vídeo no YouTube. Ele tem muito mais peso ao longo do tempo do que as redes sociais propriamente ditas. Então, não dê tanto peso assim para Facebook e Instagram. Aquilo, passa a entender isso como rádio. E já o YouTube fazer um blog e o YouTube, você tem que ver isso mais numa cauda longa de audiência. É o que vai te trazer ganhos ao longo do tempo, como eu mostrei naquele gráfico do meu YouTube. Não é imediato, mas quando começa, aí não para mais. Muito legal. Marcelo, a gente tem outras perguntas aqui, agora, principalmente falando de engajamento em ONGs, instituições, né, ou causas. Então, as pessoas estão perguntando aqui como que eles podem se comunicar, né, sobre causas relevantes
e atrair, por exemplo, público que ainda não é daquela causa, né? Atrair novos públicos. Outra questão também aqui é que, normalmente, as pessoas que trabalham com esse tipo de causa, eles não têm verba para poder financiar as redes, né? Então, como contar com um melhor funcionamento orgânico, né? E também aqui, para finalizar, tem mais uma. A Amanda... Não, calma aí. Deixa eu responder duas, depois você me dá a terceira. Tá bom. Porque aí senão eu vou perdendo. Então, vamos lá. Até me volta aí na primeira pergunta. Tá. Me faz uma por vez. Você vai falando, eu já vou pensando. Então, me dá uma por vez. Legal. Como atrair, então, pessoas que não estão engajadas com uma causa a uma nova causa que ela está querendo sensibilizar? Tá, ok. Mas aí é o seguinte, pessoal. Lembra do que eu falei sobre empatia? Então, quando eu até perguntei quem doou, teve gente que falou que doou porque sabia para onde ia a destinação. Então, ali você criou uma empatia. Como é que você atrai a atenção? Você atrai, se for em redes sociais, por meio de narrativas. Então, você conta uma história de superação e você envolve essa história de superação dentro daquilo que é a sua atividade fim. Então, vamos supor, como o caso da Luiz. Eu contei, por exemplo, a história de uma enfermeira, como que era o dia dela, desde o início até o final. Aí aquela história trouxe mais pessoas para a causa. Eu lembro que uma vez eu fiz para uma prefeitura, eu acho que foi do Rio de Janeiro. Tinha um senhor que trabalhava lá, que ele tinha 80 e poucos anos. Ele foi um dos primeiros, sim, acho que era o funcionário mais antigo da prefeitura. E eu contei a história dele. Aí leva as pessoas para aquilo lá. Então, quando você pensar em redes sociais, quer ter audiência, quer ter engajamento, saia do fato correto. Conte histórias. Conte a história por trás. Eu quero saber a história da mãe do paciente. Eu quero saber a história do dono do mercado que agora vende mais, porque passou uma avenida ali. Eu quero saber a história da família que agora tem um sustento melhor porque o filho fez parte de um programa de capacitação. Então, você não conta tanto a história da instituição, você conta a transformação que a instituição provoca nas pessoas. Aí você engaja melhor. Muito legal. E, assim, para esse tipo de causa, estão perguntando qual que é o canal mais eficiente e como ter uma visibilidade orgânica melhor, já que não tem verba para financiar. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos várias formas. Aí não tem uma só mais eficiente. A gente pode, por exemplo, fazer lives como essa aqui que a gente está fazendo. Então, se é uma instituição que cuida de primeira infância, vou dar um exemplo, eu vou trazer pedagogo para dar uma entrevista, eu vou trazer dono de uma creche para dar entrevista, eu vou trazer um político para dar entrevista, e eu vou fazer essas lives para falar sobre a primeira infância, sobre o projeto de primeira infância, no YouTube, preliminarmente. Pode fazer como a gente está fazendo aqui, passando YouTube e Facebook ao mesmo tempo. Mas as lives atraem atenção. Pronto. Aí eu tenho um outro caminho. Eu vou pegar essa live, vou baixar no computador, vou editar os melhores momentos dela. Um vídeo de 3 a 5 minutos, eu vou jogando uma vez por semana dentro do Facebook. Um vídeo de 1 minuto, eu vou jogando uma vez a cada 2 dias dentro do meu Instagram. Então, eu pego aquela edição da live, picoto e vou distribuindo nas redes sociais de pouquinho em pouquinho. Aí esse é o melhor jeito e você leva isso para o teu conteúdo. Então, não existe uma única estratégia. A lista de transmissão, por exemplo, no WhatsApp, era importante. Um canal de Telegram, se possível, também. São coisas que não dependem de dinheiro. São coisas que dependem só de mão de obra mesmo, de você ficar ali na mão. Eu tenho minhas listas aqui. Agora, as minhas listas é mão de obra pura, cara. Sou eu mesmo que tenho que fazer. Se eu pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Lista MKT. Vocês vão ver. E sou eu mesmo, porque é o meu celular que faz, tá? Não é outro, não. Vou mostrar aqui. Vamos ver se a lente vai pegar. Será? Eu acho que como dá reflexo, ela não vai pegar, não. Não tá focando. É por causa do reflexo. Geralmente ela enquadra. Mas aqui é tudo lista minha, que eu que fico alimentando, tá? Não é outra pessoa, não.
Dá um trabalho desgraçado isso aqui. Mas... Oh, tem bastante gente curiosa para saber, mesmo na política ou com uma empresa, se a publicidade digital já alcançou ou já ultrapassou, ou se ainda vai ultrapassar a publicidade gráfica, né? Se ainda vale a pena fazer o folheto, como que funciona isso? Eu acho que aí depende muito do que você quer. É muito difícil você falar em matar um meio em detrimento ao outro. Porque assim, quando o rádio surgiu, acharam que as pessoas não iam ler mais. Quando a televisão surgiu, achavam que ninguém mais ouvia rádio. Aí veio a internet, achou que ia matar a televisão. Então, toda vez a gente tem essa maluquice de achar que uma mídia mata a outra. Acontece que você tem segmentações de público. Eu, apesar de ser uma pessoa bastante digital, eu gosto de ler a minha revista impressa. Eu gosto de ler meu jornal impresso. Eu gosto de fazer reuniões anotando no papel. Então, assim, eu sou um público que o papel tem peso. Agora, tem gerações mais novas que não estão nem aí para o papel. E para eles o que vale é a tela. Portanto, não é uma questão se já chegou, se vai passar. É uma questão de público. O teu público é mais chegado no papel ou mais chegado na tela? Porque tem pessoas que elas preferiam receber um feliz aniversário ainda no cartão, entendeu? Um cartãozinho, feliz aniversário. Tem outras que um WhatsApp já faz feliz. Outras um joinha. Então, sim, vai muito do teu público. É isso aí. E acho também, né, assim, complementando, que às vezes, né, a pessoa pode ter ali alguma coisa na loja que ela quer entregar um catálogo direto na mão do cliente e que vai ser diferente da panfletagem em si, né? Vai chegar já direto. Tem uma pergunta aqui, aliás, tem várias perguntas dessa. Como que as pessoas que estão agora em ambiente político, vai começar a eleição, como que as pessoas podem enfrentar as fake news, né? Como que a frente progressista, principalmente, muitas perguntas assim, podem fazer esse enfrentamento desses anúncios que são colocados no YouTube, do WhatsApp, tem N perguntas nessa dificuldade na política. Tem um momento na política que você pode fazer as denúncias do que está acontecendo quando é uma fake news que envolve um candidato. Mas isso tem mais a ver com o período eleitoral. Por hora, o que eu recomendo para todo mundo que vai se envolver em processo político, que é formar a sua própria rede de militância. Então, você agrupar as pessoas em grupos mesmo de ativismo. Não é aquele grupo a dar bom dia, não, tá? É grupo de verdade. É grupo assim, olha, este é um grupo de trabalho. Aqui não é para dar bom dia. Aqui é o seguinte, quando tem uma ameaça sendo colocada aqui, a gente vai publicar nesse grupo e você vai compartilhar com a sua rede. Então, eu costumo fazer isso em eleição. Eu chego numa cidade, por exemplo, eu já fiz eleição para todo tipo, tá? De político. Então, não adianta vocês me julgarem, não. Eu já fiz de José Serra e Netinho de Paula. Então, assim, trabalhei para todo mundo, trabalhei para a esquerda, direita, centro, para frente, para trás, todo lugar. Na campanha, por exemplo, do Marcelo Crivella para prefeito do Rio, eu treinei 6 mil militantes em 20 dias. Então, eu botava o pessoal numa sala de treinamento, né, e tal, e falava, pessoal, a internet funciona assim. Agora, quem está com o WhatsApp aí, levanta a mão. Aí o pessoal levantava a mão, agora abaixa a mão e anota um número. Aí as pessoas anotavam o número. Agora, manda seu nome para esse número. Elas mandavam o nome para o número. E eu ia lendo, né? Tá aqui, Fernando, tá aqui, Marcelo, tal. Isso estimula as pessoas a te mandarem o WhatsApp. A partir daí, você monta a lista de transmissão os seus grupos. É importante que, para combater a fake news, que você tenha uma rede de pessoas que você possa ativar com velocidade para que elas compartilhem nas suas redes. Então, você monta uma rede prioritária, que são os seus principais, vamos dizer assim, os seus principais tenentes. Esses tenentes montam redes prioritárias deles, e assim sucessivamente, até você ter uma rede grande para poder fazer o combate. Tirar da internet, vocês podem esquecer. Eu gosto de falar que, assim, tirar algo da internet é como tirar xixi de piscina. Você não vai conseguir. Não tem jeito, né? Quem sabe em algum momento a gente vai conseguir, né, criar ferramentas para isso. Eu estou propondo legislação, mas está difícil. Difícil. O pessoal está perguntando se essa live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada.
A Sônia está perguntando como identificar sites que publicam notícias falsas. Existem ferramentas, indicações e vestígios? O Google, Sônia, o Google é a principal. Você pode até subir no Google, por exemplo, uma imagem. Muita gente recebe imagem no WhatsApp, alguma coisa assim, e acaba não sabendo se aquela notícia é falsa ou não. Mas o Google tem uma forma de fazer isso. Você vai lá no Google, vai em imagens, clica em imagens, e você faz o upload da foto que você recebeu, ele vai te falar se aquela foto já foi publicada antes, por exemplo. A outra forma são os sites que fazem a checagem de informações. Holofote, tem vários outros sites que fazem essa checagem e levam para você. E farsas, e assim fica mais fácil. Legal. A Patiana está perguntando se sorteios e concursos são eficientes para atrair o público para o seu conteúdo. Depende do que você vai sortear, né? Porque assim, se você vai sortear, sei lá, eu sou professor, eu vou sortear meu livro, aí eu estou trazendo um público que quer o meu tipo de conteúdo. Senão, o que vai adiantar? Sou professor e vou sortear um iPhone. Vai vir um monte de gente para pegar sorteio desse iPhone, mas que não tem a ver com o meu público. Ou seja, essas pessoas que vão vir pelo iPhone, elas vão embora pelo iPhone também, entendeu? Então, o sorteio é eficiente desde que tenha uma sinergia com o teu produto. O Lages gostaria de fazer uma pergunta também, né, Lages? Pode falar. Posso fazer uma pergunta aí? Olha, essa questão do impulsionamento. Essa questão do impulsionamento no Facebook para mobilização, especificamente para juntar gente, formar público, levar as pessoas a participarem de atos, de passeatas, carreatas, enfim, né? Causas então, sociais e políticas. Como é que seria a melhor forma de utilizar esse impulsionamento? Ok, Lages, é o seguinte. A melhor é você primeiro fazer um site, que é uma landing page. Esse é muito fácil de fazer. Você tem ferramentas que são baratas para isso. Você cria uma página em que você fala do problema. Então, assim, se eu quiser fazer, vamos dizer aqui, para, sei lá, quero reverter esse processo de liberação de porte de arma do governo. Aí eu tenho que trazer um problema. No Brasil, tantas pessoas morrem por causa de uso de arma indiscriminada assim, assado. Pronto. Ela é uma chamada. Aí eu venho com um vídeo que explica o que é esse problema, compara isso com outros países, compara a taxa de mortalidade, traz a taxa de violência. Ou seja, tem um vídeo que ele vai lá e dá mais... Ele encorpa essa questão. E aí eu explico que a gente pode mudar isso se a gente se mobilizar. Se tiver uma mobilização eficiente, se tiver um grande número de assinaturas, se as pessoas se engajarem, a gente consegue resolver esse problema. Então, eu apresento primeiro o problema, depois a abrangência do problema, a solução e como é que vai funcionar. Que aí eu venho, por fim, bati aqui no microfone, eu venho aqui no como. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai resolver isso com você, que está me assistindo, que vai entrar aqui, vai digitar seus dados e a gente vai mandar mais conteúdos para você e também quando alguma coisa diferente acontecer. Então, quando você for fazer qualquer tipo de mobilização, o que eu recomendo é que você tenha sempre uma página para receber as pessoas que têm afinidade com aquele tema. E nessa página tem que ter uma forma dela se cadastrar. Então, ela precisa entender o teu problema, entender a solução que você está propondo, para depois ela topar se mobilizar. Legal. Juntando com essa sua resposta, tem uma pessoa aqui perguntando qual que é a ferramenta mais fácil, mais amigável para quem nunca fez uma página, fazer uma home. Eu gosto muito do WordPress. O WordPress é uma das ferramentas mais fáceis que tem. Se você for no wordpress.com, lá você paga um pouquinho, ele já te gera o domínio. Ou seja, é muito simples. Eu gosto do WordPress. Tem gente que usa o Wix, mas o problema é que o Wix não é tão bem encontrável pelo Google. O WordPress é melhor. Então, eu acabo dando preferência para o WordPress. Legal. O Vado está perguntando até onde que ele pode usar a internet sem prejudicar a candidatura dele a partir do dia 15 de agosto. Bom, para quem está em pré-campanha, o que eu recomendo? Eu recomendo que se fosse candidato, eu nem falaria que sou candidato, tá?
Porque agora nós estamos num momento muito difícil para as pessoas, em que você não ganha nada falando que é pré-candidato. Então, o que eu estaria fazendo se fosse pré-candidato? Eu estaria publicando conteúdos que têm a ver com a minha reputação. Se você é pré-candidato a vereador, geralmente você tem um tema específico ou você tem uma região que você trabalha. Então, publique mais conteúdos para que as pessoas entendam que você é uma referência ou no tema ou na região. E construa sua lista de transmissão, capte e-mails, vai fazendo esse trabalho, porque depois é o que você vai usar. Sob hipótese alguma, peça voto. E nem o voto de forma dissimulada. Tipo, que bom, meu amigo, não sei o que lá, quero contar com você. Isso daí já é pedido de voto, é o pedido de voto expresso. Legal. Okay? Tem uma pergunta aqui grande, vou colocar aqui. Como montar uma comunicação ou vendas eficiente quando usuários de rede social e YouTube usam blockers, programas que bloqueiam anúncios impulsionados? Pois para montar essa comunicação, IVAR, né? IVAR é o seguinte, essa comunicação ela tem que ser feita, lembra que eu falei de você construir vários canais? Você pode ter no seu vídeo, ou seja, está dentro do seu vídeo, a venda do seu produto. Não precisa ser um anúncio, só que para isso tem que ter um canal. Então, eu falei, monte um blog, monte um canal do YouTube, para você ter a possibilidade de fazer a venda sem que seja de forma impulsionada por anúncio, porque, de fato, você já tem pessoas que bloqueiam os anúncios, mas elas continuam pesquisando no Google e continuam caindo em sites em vídeos. Legal. E mais uma pergunta também com os lojistas, né, tentando se adequar a essa pandemia que estamos vivendo. Como fidelizar clientes, né, num ambiente onde a pessoa está a um clique do concorrente, né? Como se fazer essa fidelização de maneira competente? Então, vai depender muito do teu produto, né? Por exemplo, se eu fosse dono de uma loja de roupas, eu estaria, talvez, fazendo agora um blog falando como você faz a manutenção das roupas em casa, qual a melhor forma de você armazenar, quais são os tipos de tecido que tem, o que você deveria olhar na hora de comprar uma peça de roupa, a questão de número, por que o número daqui é bagunçado ou de outro lugar o comparativo com coleções, onde você encontra as melhores ofertas. Eu estaria fazendo conteúdo nesse sentido. E aí você acaba gerando uma memória positiva no consumidor e ele acaba tendo mais empatia com você. Marcelo, mais uma pergunta. É o seguinte, a gente vê muita conversa, muita discussão sobre algoritmos que são usados no Facebook para selecionar as pessoas que recebem nossas postagens. Então, quando a gente está discutindo, quando a gente está publicando postagens no orgânico, não estou falando do impulsionamento, do orgânico, afinal, o que é realidade e o que é mito nessa questão de que só 25 pessoas que mais curtem as minhas coisas é que vão receber, ou a 50, ou a 100, né? Há muita confusão isso aí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu acho que a minha câmera aqui se ligou. Só um segundo. Só um segundinho, pessoal. Já resolve. Tranquilo, eu vou deixar aqui. Eu queria pedir todo mundo que está assistindo, pode continuar mandando pergunta, está sendo bem legal, né, Lages? E está sendo legal porque tem gente da área comercial, da área política, da área artística, né? É muito diverso esse público que está aqui, né? E eu acho que o que você está falando serve para todo mundo, né? Não está segmentado hoje, não. Aqui não tem segmentação hoje, não, né? Não, o público está bem diverso. Eu queria lembrar, gente, que uma das principais coisas que a gente pede sempre é que você apoie quem você assiste. Então, assim, você que está aí gerando conteúdo online, tem seu canal, você quer que a pessoa vá lá e dê uma curtida para que aquele conteúdo apareça mais vezes para ela. Então, eu vou fazer esse pedido aqui em nome do Ribeirão Agora. Se você ainda não curtiu essa live, curta a live, compartilha, que isso ajuda que você receba o conteúdo mais vezes e ajuda que seus amigos também entendam que esse conteúdo é relevante, pode ser interessante para eles também. O Marcelo voltou aqui, ó. Já voltei. Vamos lá. É que assim, vocês devem ter reparado que
não sei se aparece para vocês, mas tem uma diferença de câmera que eu estou usando para a câmera que eles estão usando. Então, eu estou usando uma DSLR, que é uma câmera maior. E aí eu tinha esquecido dela de colocar uma bateria que durasse mais. Vamos lá responder a pergunta Cadê a sua pergunta, Lages? Sobre o algoritmo. Vamos lá. Em relação à busca orgânica, o que vale, o que é boato, o que é verdade? O Google tem uma função só, que é levar o usuário no melhor conteúdo possível. Como é que ele identifica qual é o melhor conteúdo possível? Primeira coisa que ele vê é se aquele conteúdo já foi publicado antes. Então, quando você copia um conteúdo e cola no teu site, você está falando para o Google que você é um plagiador, logo você não é uma referência boa que ele quer usar. Quando você publica um conteúdo, mas não publica o título da maneira certa, não usa as palavras-chave no primeiro parágrafo da maneira correta, você não faz links da tua publicação para outras publicações, você não coloca as informações numa estrutura de texto que o Google gosta, ele vai te penalizando. Então, por exemplo, se eu colocar um texto meu e apontar para um link, para uma página, e for um link quebrado, o Google vai me penalizar. Eu não posso ficar apontando link quebrado. Se eu apagar um texto meu, o Google vai me penalizar. Eu tenho que redirecionar. Mas aí são questões técnicas, Lages, que vai demandar, assim, demanda um estudo de SEO, né? Não é uma coisa tão simples, não. Tem gente perguntando o que é um link quebrado. O que é um link quebrado? Link quebrado é o seguinte, sabe quando você vai num site, aí você clica num link, ele vai para uma página 404? Aquele 404 quer dizer que ali existia uma página que foi apagada. Então, quando você aponta para um site de alguém e alguém, sei lá, deixou de existir aquele site, você está com o link quebrado. É um link que não encontra uma página. Muito legal. Teve uma pergunta aqui perguntando assim, essas mudanças diárias, né, dos algoritmos, toda hora, isso não atrapalha o seu planejamento na comunicação digital? Olha, não muito, porque a maior parte do que muda na história do Google é pequeno. Ele muda muito para quem gosta de dar o golpe, né? Então, assim, antigamente, como é que funcionava? O Google não entendia bem a malandragem do brasileiro. Aí, o camarada, para ter audiência, ele colocava assim, vazaram as fotos da mulher samambaia nua. Aí, o que tinha naquela página? Era a foto de uma mulher e a foto de uma samambaia. Entendeu? Era uma lógica assim, que era para ter clique. O Google já entendeu esse tipo de coisa. Antigamente também, as pessoas faziam uma página e no rodapé repetiam várias vezes a mesma palavra, para ver se o Google entendia aquele texto era daquilo. E pintava para que ninguém percebesse, ele botava esse texto na cor branca. Você não via que aquelas palavras estavam repetidas. O Google, no início, ele caía nesse golpe, depois ele não cai mais. Uma outra coisa que o Google passou a ver é o que nós chamamos de farm links, que são fazenda de links. A pessoa paga, sei lá, 20, 30, 50 dólares para que links de vários sites do mundo apontem para o site dela. O Google passou a entender que isso era uma forma de trapaça, e aí ele proibiu. Agora, para quem estava publicando conteúdo certo, original, bem produzido, bem estruturado, num site que funciona bem para celular, isso é importantíssimo. O site tem que funcionar bem para celular. O Google não mudou. Então, a maior mudança significativa que eu vi, e não tem nem a ver com o algoritmo, tá? A maior mudança tem a ver com o uso de sites certificados. Vocês vão reparar que às vezes vocês entram em sites e está lá em cima, não seguro. Esse site é não seguro. É porque esse site não tem uma certificação. A certificação é uma coisa que você paga, deixa eu até ver aqui quanto é, mas é barato, né? Certificação de site. Certificação, cadê? De site. É muito barato. Nos meus sites tudo tem. Então, tanto é que HTTPS. Aqui, ó, certificado digital SSL. A partir de R$ 9,99 por mês. Para não ficar aquele negócio, site não seguro. Porque alguns firewalls até bloqueiam, né? Perguntam se você quer realmente entrar naquele site, né? Sim. Tem uma pergunta que eu imagina assim, né? O usuário entra numa página sua que tem um mecanismo de venda.
para o cara botar o cartão de crédito ali. Se tiver site não seguro, ele não volta. Exatamente. Tem uma pergunta que eu achei excelente, e é até uma dúvida minha também, então também vou fazer aqui. A pessoa que vende produto voltado para as lojas que hoje estão passando pelo seu pior momento, né? Como apresentar o produto sem parecer indiferente à realidade atual? Eu acho que não só para quem está vendendo para lojas, mas quem está lidando com o público, né? Como falar de comprar num momento como esse? Olha, eu acho que assim, a gente também não pode querer vender uma coisa que não existe. Se fosse dono de qualquer tipo de loja, de varejo, eu estaria pensando em fazer uma campanha de consumo consciente. É sempre perguntando para a pessoa se ela está bem, se ela está no bom momento, se está tudo bem com os familiares dela. E se ela estiver precisando fazer o consumo naquele momento, que você tem uma solução para atendê-la. Então, eu faria num sentido desse, uma questão mais empática. Então, assim, ciência do momento que você está vivendo, mas você precisando fazer o consumo, eu estou aqui para te ajudar. Aí eu acho que a coisa fica simpática. Legal. Teve uma pergunta que eu acho que tem a ver também com você falou da mulher samambaia, eu lembrei de uma pergunta que eu li lá em cima, falando se os memes são ainda utilizados para obter engajamento, se eles são uma boa alternativa. E também tem o Delcio perguntando o melhor horário para fazer publicações não pagas no Facebook e no Instagram. Existe esse melhor horário para quem está dependendo do orgânico? Então vamos para o meme e depois do horário. A questão do meme novamente, o teu público é um público que entende meme? Porque assim, às vezes você tem um público, vamos supor, se eu trabalho com uma instituição de caridade, talvez o doador daquela instituição não entenda meme. Aí eu não vou usar. Se eu trabalho com uma instituição mais jovem, eu vou usar. Então, em primeiro lugar, faz o estudo da persona. Né? Quem é o público? Que programa? Você imagina, que programas de televisão essa pessoa assiste? Que hábitos ela tem? Será que essa pessoa é uma pessoa que caminha no parque? Será que é uma pessoa que gosta de ficar em casa? Ou seja, monta na tua cabeça a ideia dos teus públicos. Pode ter mais de um. Mas aí você vai saber se você deve ou não usar. Por isso que pesquisem o inbound marketing. Tem bastante curso gratuito na internet sobre isso. E vai ajudar. Em relação a melhores horários para Facebook, para Instagram, não existem melhores horários. Para cada pessoa, para cada tipo de negócio, pode funcionar diferente. E nesse momento que as pessoas estão em casa, todos os horários são melhores horários. Agora bagunçou tudo. Antigamente você tinha essa história de melhores horários. Obrigado aí pelos elogios, pessoal. Esse negócio de melhores horários é o seguinte. Antigamente, só quem é jovem há mais tempo como eu é que vai lembrar dessa história. É porque eu sou um jovem experiente já. Não é que eu estou ficando velho, eu já estou experiente. Então, quem é jovem há mais tempo vai lembrar que a gente tinha que ligar. Eu usava a internet na internet de escada. A gente tinha que ligar para um número para conectar. Então, a partir de um horário X, ficava mais barato o pulso telefônico e as pessoas conectavam mais. E aí elas conectavam mais aos finais de semana também, que você tinha um pulso para tudo, aquela coisa toda. Então, era diferente, a gente tinha horário. A partir do momento que todo mundo passou a usar, aí veio a internet banda larga. A internet banda larga, as pessoas estavam no trabalho quando elas estavam acessando. Então, por exemplo, eu publicava meu conteúdo no blog sempre segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Por que eu publicava às 9 da manhã? Porque a pessoa chegava a trabalhar e ficava enrolando, e aí ela já lia o meu artigo primeiro. Entendeu? Eu usava o período dela enrolar para ter a minha audiência. Ela só ia trabalhar depois de ler o meu canal. Então, só que depois veio a banda larga no celular, e as pessoas agora veem internet o tempo todo. Então não existe mais essa história de melhor dia ou horário. Agora virou o Brasil mesmo. Agora qualquer dia, qualquer hora é hora. Muito legal. A gente está 5 minutinhos aqui do nosso horário combinado. Eu acho que é legal falar, né, que o horário melhor é o horário que você determinou para ter constância no conteúdo, né? Conforme você falou, essa coisa de estar sempre. Tem uma coisa importante, Débora. Aí tem um negócio importante. Se você for fazer impulsionamento, a dica que eu dou para qualquer coisa, político, comercial,
faça o impulsionamento num horário que vai ter gente para fazer a gestão de respostas. Então, assim, tem gente que erra e bota o impulsionamento 24 horas. E aí fica tendo comentário e você não tem ninguém para fazer a gestão daquele comentário. Então, impulsionamento profissional, você só faz em horário que vai ter alguém para moderar os comentários que chegam, tá? Porque senão tem hater, tem sempre alguém ali que tá num dia ruim e fica ali comentando as suas coisas. E não tem ninguém para responder, né? Que é uma coisa importantíssima. Eu vou chamar o Lages, que ele tem mais uma pergunta para fazer. Marcelo, é nessa mesma linha de dicas que você deu aí a respeito de horários, a respeito, né, horários e outra coisa que você falou aí que eu me esqueço. Horário, dia. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da redação dos posts, porque, na verdade, qualquer publicação que se fizer, sempre vai ter alguma coisa escrita, alguma coisa para ler, né? Enfim. E, às vezes, a gente percebe que as postagens, a redação das postagens é muito ruim, né? E, às vezes, peca muito com relação a público. Eu lembro, por exemplo, de você falar num curso em Brasília que, quando você vai postar, você vai falar para uma pessoa determinada. Então, esse direcionamento tem que ser no singular e não no plural, né? Enfim, eu acho que deve ter outras dicas aí que você pode nos passar a respeito da redação da postagem. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente vai para uma postagem de rede social, a gente tem que acabar com o mito de que pouco texto é melhor. Porque, assim, tem um mito nessa história, pouco texto é melhor. Como também vídeo curto é melhor. Eu já expliquei aqui que o tamanho do vídeo depende da plataforma que você vai hospedar. E isso depende do momento de impacto daquele vídeo na pessoa. Então, se a pessoa está pesquisando por um conteúdo, ela quer mais conteúdo. Ela não quer um conteúdo raso. Quem não está pesquisando quer um conteúdo mais raso. Beleza? Então, a gente já começa por aí. Em relação à quantidade de texto não é documento nenhum. É igual livro, é igual filme. Você está num livro, aí você começou a ler ele. Pô, o livro está mal escrito, você para de ler o livro. Você começou a ler um livro, o livro te inspira a continuar, você continua lendo o livro. Ele pode ter não sei quantas mil páginas. Tem aí a Bíblia para mostrar. A Bíblia tem 2000 anos já, e é um livrão enorme e as pessoas leem aquele negócio. Por quê? Porque tem um monte de historinha ali, né? Você tem ali a Gênesis, tem o Apocalipse, tá tudo ali cheio de historinha, cheio de passagem, cheio de moral. Se fosse um livro talvez técnico, ele não teria a mesma vendagem. Então, quando você pensa em conteúdo, não pense em quantidade. Pense em atratividade. Vamos fazer um conteúdo, ou é uma história que vai ser narrada, e aí você chama atenção, fala, hoje eu tenho uma história que eu preciso compartilhar com você, porque ela mudou a minha vida. Pronto, a pessoa começa a parar. Se você não fez isso, já começa a contar a história, talvez ela passe direto. Ela quer saber alguma coisa que mudou a sua vida, que pode mudar a vida dela. Então, assim, lembra, o momento que a pessoa está numa rede social, ela quer saber algo que vai realmente ser transformador. Senão, ela passa o dedo e pronto. Então, algumas dicas que eu dou realmente, fale sempre na primeira pessoa. Eu quero falar com você que está aí me assistindo hoje. É uma coisa. Eu quero falar com vocês é outra. Então, primeira pessoa é você ter uma coerência. Ou seja, você escreve um texto, você tem que, depois que escrever ele, ver se ele tem, o propósito está claro, se ele tem um valor. Uma coisa que eu sempre faço é evitar colocar juízo de valor no meu primeiro e no meu segundo parágrafo. Então, assim, se eu fosse lançar uma garrafa de Coca-Cola de 6 litros, aí eu ia colocar assim, provavelmente que tem mais uma novidade na família dos refrigerantes. Agora, você tem um refrigerante que tem 6 litros e ele está incorporando os outros refrigerantes da linha. Pronto. Eu não vou falar se ele é bom ou se ele é ruim. Porque se eu fizer um juízo de valor no primeiro ou no segundo parágrafo, eu já posso incomodar alguém. Eu vou fazer um juízo de valor lá no terceiro ou quarto parágrafo. Aí vale. A mesma coisa, sei lá, não porque eu sou palmeirense, mas o Allianz Parque é o melhor estádio do Brasil. Na hora que eu escrever isso, os corintianos já vão parar de ler. O flamenguista não vai gostar. Porque o recalque dói, né? Então, eu não posso fazer um negócio desse. Eu tenho que escrever que, assim, tem uma novidade
nos estádios do Brasil. Um grande estádio foi construído por um time paulista, assim, assado, que deve entrar com mais não sei o que lá. Depois eu falo que aquele é o melhor estádio, com certeza, do Brasil. Aí o pessoal já leu, até o terceiro continua lendo. Então você não pode ficar quebrando a tua audiência logo no início. O que seria interessante, eu vi isso, se você tiver que escrever um texto grande, é você fazer um resumo logo nos primeiros parágrafos. Olha, hoje eu quero falar sobre um assunto, e eu vou falar sobre isso, sobre aquilo outro. Mas agora, em detalhe, só você continuar lendo. Converse com o leitor. A gente não é o G1, a gente não é a Folha, a gente não é o Estadão. Nós somos pessoas que estão dentro de uma rede social. Então, a gente deveria conversar com o leitor, fazer texto com oralidade. Jesus Cristo, nunca faça um texto sobre vocês na terceira pessoa. Não, o Marcelo Vitorino hoje recebeu o Lages numa live que foi... O que é isso, pô? Tô dentro da minha rede social falando comigo na terceira pessoa? Isso daí é coisa do tipo, sei lá, de jogador de futebol. Eu não posso fazer isso. Rede social é você falando com a pessoa. Isso é muito comum também. Quem escreve uma página, escreve um quem sou, escreve o quem sou na terceira pessoa. É uma maluquice só. Marcelo, se puder responder mais uma pergunta, que eu fiquei curiosa também. Quem tá no ramo ou de eventos, ou, por exemplo, de intercâmbio, que vende intercâmbio ou viagens, é uma época que não dá para vender nesse momento. Qual o trabalho que eles podem fazer agora nas redes para já ir engajando o público para quando puder vender? Então, quando é evento, aí eu tenho produção artística, que eu posso ir organizando os melhores momentos do que já passou, e eu posso fazer alguns conteúdos VIPs fechados para quem for assinante. Esse é um negócio legal. Se eu estou trabalhando numa região como é intercâmbio, ou seja, a pessoa não consegue fazer isso agora, eu tenho que ir trabalhando conteúdos de aprofundamento. Então, assim, como é um intercâmbio para tal finalidade? Eu vou construindo tabelas de comparação, eu vou construindo o que no embalde marketing a gente fala de conteúdo topo de funil, conteúdo de meio e conteúdo de fundo. O conteúdo de topo é aquele que serve para todo mundo, que é tipo o que é intercâmbio. O conteúdo de meio é o que é intercâmbio na Inglaterra. O conteúdo de topo é a comparação entre os intercâmbios com um olhar mais fundo de um tipo de intercâmbio na Inglaterra. Isso são conteúdos que a gente coloca. A gente produz, geralmente, quem é produtor de conteúdo, isso é ensinado em embalde marketing, ele produz 80% para conteúdo do topo. E aí, 10% do meio, 10% do fundo, do funil. É assim que a gente procura fazer. Muito bom, Marcelo. Pode fazer mais uma? É a última. Faz mais uma. Estão perguntando aqui se tem como postar offline no YouTube para a pessoa pagar para assistir. Por exemplo, dá para fazer no YouTube um on-demand, por exemplo? Olha, se eu não me engano, você tem ali no YouTube a possibilidade de fazer um conteúdo pago. Você tem isso no Vimeo também, que é uma outra plataforma. Eu nunca usei isso, só que vocês viram ali, eu compartilhei minha estatística do YouTube. Então, assim, hoje tá me dando R$2.000 por mês. E eu não construí um canal de YouTube para ter dinheiro, tá, pessoal? Eu construí para levar a minha reputação a mais pessoas, porque o YouTube é o segundo maior mecanismo de busca no mundo. O primeiro é o Google, o segundo é o YouTube. E como o Google e o YouTube são uma coisa só, né, do ponto de vista de busca, quando você publica no YouTube, você alimenta a busca orgânica do YouTube. Quando você alimenta o YouTube, você alimenta a busca orgânica do Google. Então, é um círculo é um círculo de virtude, né? Ele só aumenta. Eu acho que dá para fazer nesse negócio fechado, sim. Eu preciso pesquisar mais. Legal, muito bom. A gente ficou super feliz com a sua participação. Tá todo mundo aqui mandando. Eu nem fiquei colocando todos os elogios, porque senão você não ia conseguir nem falar de tantos comentários na tela. Né, Lages? Sem dúvida. A gente está vendo aqui no chat, aqui, né, os elogios aí, pessoal agradecendo muito. Eu acho que foi uma conversa, né? Foi uma conversa, não foi palestra. Exatamente como o Marcelo se propôs a fazer, né? Bem uma conversa. Eu acho que muito útil, tirou muita dúvida, eu acho que foi excelente. Viu?
Muito bom. Ok, pessoal? Muito bom. Gente, não se esqueçam, então, de seguir aí Marcelo Vitorino. Eu coloquei aqui o YouTube dele também, que dá para vocês olharem o conteúdo e aprender ainda muito mais, né, no conteúdo que ele já disponibiliza no YouTube. Débora, ano que vem, que é o ano não eleitoral, esse ano eu estou lotado. Eu acabo atuando em muita campanha, não tenho como fazer mais nada. Mas ano que vem, eu acho que eu vou lançar um curso. Como eu lancei o Eu Vereador, eu vou fazer um curso só para profissionais liberais que querem usar a internet. Então, assim, como você, profissional, pode usar a internet para alavancar a sua carreira e como você, que é comerciante, pode usar a internet para alavancar seu negócio. Porque eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas e tem muita conversa mole na internet. É cansativo para mim, às vezes. Então, eu acho que eu vou lançar isso ano que vem. Nossa, a gente está esperando já ansiosamente. Queria agradecer muito. Eu vou fazer um especial para esse setor. Pronto. Marcelo, quer falar, Débora? Pode terminar. Pode falar. É só agradecer o Marcelo, né? Agradecer o carinho, a disponibilidade que ele teve aqui conosco em Ribeirão Preto. E agradecer também quem participou. A participação foi muito legal, muito intensa, né? Agradecer o pessoal do Ribeirão Agora, que fez toda a estrutura, montou tudo isso aí, né? Eu acho que para nós aqui, Marcelo, foi uma contribuição enorme que você deu a diversas áreas profissionais, ao pessoal da cultura, das artes, o pessoal da política aí que está se apresentando já como candidato. Eu acho assim que foi um chute inicial assim muito legal. Muito obrigado aí pela sua presença, meu querido. Bom, eu que agradeço aí, professor. E quero agradecer a todos por terem me aguentado aqui tanto tempo. Ó. Já passou 1h36. Então, se vocês quiserem me acompanhar nas redes, elas estão por aí também. Só dá um Google, vocês acham tudo a meu respeito. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por cada pergunta que foi enviada. A gente só responde se tiver pergunta. Tá bom. Débora, quer falar mais alguma coisa? Gente, é isso daí. Essa live vai ficar gravada. Tem bastante gente perguntando. Pode ter gente que chegou atrasado, né? Faz o grande final para a gente aí. Então, tem gente perguntando se essa live está gravada, porque chegou para o meio. Essa live está gravada, ela vai ficar disponível tanto no YouTube do Ribeirão Agora, quanto no Facebook. Então, é só vocês olharem novamente, compartilhar com os amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o canal, tá bom? E sigam aí também o Marcelo Vitorino. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde aí para vocês de sábado. Até mais.